Olá, bonito e bonita, tudo bem por aí? Demorei um pouquinho, mas olha só, bora revisar para o PSC? E nada melhor então do que reunir algumas questões com teoria, resolvi liberar para vocês um simulado. Tem o PDF aqui na descrição também que você pode baixar, primeiro resolver e depois conferir o gabarito aqui comigo que você achar melhor. Ou já fazer direto junto comigo pelo vídeo. Então, bora lá? Questão número 1. A leitura de Úrsula e o conhecimento de seu contexto de produção já nos permitem identificar na obra uma crítica à escravidão. Bonitos, olha só, o PSC a cada ano tem conectado um pouco mais os saberes. Então, com certeza, a obra de literatura ela vai ser muito bem explorada na parte de literatura, com questões bem específicas da leitura, assim como do período literário. Mas na parte de língua portuguesa, vocês terão pelo menos uns 3 ou 4 textos de apoio aí. E provavelmente um pode ser um trecho de Úrsula, ou pode ser um gênero textual sobre o tema de Úrsula. Como assim, professora? Uma resenha, uma carta do leitor sobre o livro, um artigo de opinião, uma charge que trabalhe o mesmo tema, ou um poema e vocês terem 2 textos. Então, é importante ter essa conexão. Além disso, já falamos ali uma crítica à escravidão, há possibilidades de como isso ser cobrado também em História ou Geografia. Então, fiquem atentos a isso. Desse tema derivam alguns subtemas que perpassam o romance, dentre os quais o aparente silenciamento de algumas vozes. Alguns personagens parecem não deter o poder ou capacidade plena de falar sobre as injustiças que sofrem ou sofreram. O recurso narrativo que favorece a produção desse tipo de efeito no romance. Aqui que você tem que cuidar da interpretação. Qual o efeito? Silenciamento de algumas vozes. E aí, bonitos, vamos à organização da narrativa. Como é que nós silenciamos vozes? Não dando voz aos personagens. Ou seja, eu não tenho um discurso direto e eu tenho necessariamente um narrador em terceira pessoa. Por isso, a nossa alternativa correta vai ser a letra C de campeão, ok? Observe a regência verbal e assinale a opção falsa. Então, temos algumas frases aqui. Vamos lá. Na B, informei-lhe a nota obtida. Vocês vão pegar o verbo e informei o quê? A nota obtida não tem preposição, objeto direto. E eu informei a quem? A ele ou a ela. O lhe representa o objeto indireto, certo? Então, tudo ok. Os motoristas irresponsáveis, em geral, não obedecem aos sinais. Quem obedece, obedece a algo ou a alguma coisa. Então, tudo certo, tá? Há bastante tempo que assistimos em São Paulo. Assistir no sentido de residir exige a preposição em, sendo um verbo intransitivo. Muita gordura não implica saúde, tá? Então, dando a ideia de resultado, VTD, tudo ok. Então, nossa letra A, que eu deixei por último de propósito. Qual é a pegadinha aqui? Vejam que o formato da A está muito próximo da B. Então, nós temos provavelmente aqui um verbo VTDI também. Só que qual é a questão? Avisaram-no que chegaríamos logo. Avisaram o quê? Que chegaríamos logo, pois não tem preposição. Então, essa oração é nosso objeto direto. E avisaram quem? Aqui que está o problema, ó, ele. O a representa o ele e ela. O lhe representa a ele. Então, eu não posso ter 2 objetos diretos, um pronome e uma oração. Está faltando aqui o lhe. Avisei algo a alguém, certo? Ou poderíamos deixar o avisaram-no e colocar um de aqui. Avisaram-no de que chegaremos logo. Mas o importante é que vocês tenham um objeto direto e outro indireto. Assinale a alternativa incorreta quanto ao conceito emitido sobre variação linguística. Esse é um assunto que com certeza também vai estar na prova de vocês no domingo. A variação linguística não trabalha com a noção de erro, beleza? Trabalha com variação, possibilidade e contexto, entendendo os desvios como diferenças entre os falantes do mesmo idioma, certinho? A gíria é um tipo de variação linguística normalmente associada a grupo de jovens ou atletas, como os skatistas, certinho, né? Véi, mano, são gírias.
O jargão é uma variação linguística que se verifica entre grupos profissionais, correto, como os dos médicos, dos advogados, dos engenheiros. Se você escutar por aí, vou peticionar algo, são os advogados. A variação linguística se estabelece principalmente no plano social. Nós temos vários fatores e por isso desencadeiam pelo menos aí 4 variações específicas. Já que tem o propósito de melhorar o nível de fala da população inculta, isso aqui não tem nada a ver com variação linguística. É justamente entender por que essa variação social acontece, que uma delas é ligada à escolaridade. Então, com certeza, essa está errada. E conferindo, uma variação linguística muito comum no falar e mesmo na escrita é quanto à colocação dos pronomes, como se observa em eu vi ela. Na oralidade, isso é muito comum de acontecer. Assim como colocarmos o pronome oblíquo antes do verbo. Me empresta a borracha? Super acontece. Aí, bonitos, nós temos o nosso segundo texto, que eu não vou fazer a leitura completa para vocês, para o vídeo não ficar tão extenso, mas vocês têm o material de apoio aqui na descrição. Até porque as questões aqui nós vamos trabalhar um pouquinho mais de gramática do que interpretação. Mas aqui está um exemplo do que eu comentei no início do vídeo. Temos uma resenha sobre o livro Úrsula. Então, temos aí exposição e argumentação, um gênero textual que fala do livro. Inclusive, tem uma citação, tá? Mas vamos às questões para trabalharmos a parte gramatical, que também é muito cobrada no PSC. Assinale a alternativa incorreta. Bonitos, olha só. Está incorreta em maiúsculas. Então, por favor, na prova, vocês circulem essa palavra, tá? Na hora de resolver. Sobre elementos de coesão no texto. E aí, por isso que eu já trouxe para vocês aqui os trechinhos, tá? Sepultura, na linha 9, é uma metáfora que o autor emprega para se referir ao porão do navio. Olha só, lendo a frase ali desde a 8. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo, quanto é mais necessário à vida, passamos nessa sepultura, que é o porão onde eles foram colocados, ó, porão do navio. Então, não é uma sepultura lá no cemitério estar enterrado. Então, é uma metáfora, correto. Não é a nossa resposta porque queremos a incorreta, tá? Mercadoria humana refere-se aos negros capturados e transportados no navio, certo também, ó. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados de pé. Então, são as pessoas. Que na linha 20 retoma a sociedade, está até destacado, ó. Contraditória a fé cristã professada pela sociedade, a qual não se constrangia, então retoma a sociedade mesmo. E equivale a na qual. Opa, tá? Nós não temos preposição aqui em que para trocar por na qual. Então, se eu tenho o pronome relativo que sozinho, eu só posso trocar por o qual ou a qual. Então, aqui está o nosso erro, bonitos, tá? Conferindo, no entanto, linha 24 equivale a contudo e denota oposição. Mesmo sem voltar aqui, mas está na linha 24, no entanto, contudo, mas, porém, são sinônimos e são adversativos. E então, na linha 25, refere-se à década de 1960. Vamos aqui, ó, e só foi redescoberto na década de 1960, o romance Úrsula tem sido reimpresso desde então. Desde quando? Desde 1960, certinho? Então, a única errada é a letra C. Considere a classificação dos seguintes termos retirados do texto. Seu instrumento de denúncia é um predicativo do sujeito na linha 19. Olha só. A literatura era seu instrumento de denúncia. A literatura era. Está aqui o nosso VL, então é o predicativo do sujeito. Dos males da escravidão, linha 19 e 20. Além 19. Era seu instrumento de denúncia dos males da escravidão. Denúncia do quê? Denúncia é um substantivo abstrato, então, dos males da escravidão, complemento nominal. Contraditória, a fé cristã. Contraditória é outro substantivo abstrato, então, a fé cristã é outro complemento nominal. Segue ainda na frase. Professada pela sociedade que não se constrangia em lucrar com a venda de seres humanos. Seres humanos, linha 21, com a venda. A venda, outro substantivo abstrato, então sim, os três são complementos nominais. Lembrem,
complemento nominal completa um nome, substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Objeto indireto completa um verbo, VTI. Pela sociedade, linha 20, agente da passiva. Já estávamos aqui também na linha 20. A literatura era seu instrumento de denúncia contraditória à fé professada pela sociedade. Voz passiva. A sociedade faz ação de professar a literatura. Na voz passiva. Por isso, agente da passiva está aqui a preposição marcando. Que não se contagia, linha 20, oração adjetiva. Não se constrangia, perdão. Como nós já tínhamos visto que é de fato um pronome relativo, oração adjetiva, explicativa, está aqui a vírgula sobre sociedade. Uau, será que está tudo certo? Vamos ver. Agora, linha 22. Autor é o objeto direto descreveu. Seguindo aqui, ó. É horrível, tarará, tarará, escreveu a autora. Peguem o verbo. Quem é que escreveu? A autora. Olha aí, não é objeto direto, é sujeito. Então, só a número 5 está errada, bonitos. Letra D de Dinamarca. Para fechar o texto, considere as seguintes possibilidades de alterações no texto. Aqui, bonitos, nós temos ó, semântica. E aí, se não for conjunção, o restante dá uma conferida no texto, ok? É anterior por antecede? Por exemplo, se eu só lesse aqui, eu poderia dizer que sim, mas olha o contexto. É considerado precursor da temática abolicionista, é anterior, por exemplo, à poesia de Castro Alves, O Navio Negreiro. É anterior é porque veio antes, só que antecede é como se fosse a publicação antes desse. Publiquei Úrsula e já saiu Castro Alves. Não tem aqui isso comprovado, então o sentido é diferente. É anterior, foi publicado antes. Agora, quantos livros teve entre um e outro, nós não sabemos. Então, não posso trocar. Na linha 19 e 20, de denúncia dos males da escravidão, de denúncia das ruindades. Só se ficasse ruindades da escravidão, ruindades é o que se faz, tá? Específico. Agora, males envolve não só o que se faz de ruim às pessoas, mas o que acontece ao redor. Então, dos males da escravidão é mais amplo, e aqui ficaria específico. Precisaria mudar até essa escravidão. Não fica o mesmo sentido. Contraditória na linha 20 por inconciliável. Algo contraditório é que não tem sentido. Inconciliável é que eu não posso fazer uma conciliação. Então, a própria significação já é totalmente diferente. E aí temos caiu por mergulhou, na linha 24. Seu trabalho, no entanto, caiu no esquecimento. Já é sentido conotativo. Mergulhou no esquecimento, permanece a conotação. Então, apenas a 4 correta, B de Brasileirão. Um banho de água quente de chuveiro elétrico de 15 minutos consome 135 litros de água. Um banho por 5 minutos, fechando o registro para se ensaboar, consome apenas 45 litros. O vocábulo do texto lido, que é classificado como modalizador, por inserir uma opinião do enunciador sobre o assunto veiculado é... o enunciado já está dizendo para vocês, um modalizador por inserir uma opinião. Termos modalizadores fazem isso, inserem opiniões. Pode ser um verbo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio. Vamos pensar, ensaboar é a ação, consumir também é uma ação. Banho quente e banho frio são as opções, não é opinião. Elétrico é o tipo do chuveiro, também não é opinião. Então, quando eu digo apenas 45 litros, eu estou dando uma opinião, porque olha a diferença. De 15 minutos para 5, nós vamos economizar quase 100 litros, tá? 90 litros de água. Então, apenas 45, na palavra apenas, eu estou deixando aí uma opinião. Letra E de especial. E aí temos uma tirinha para as próximas duas questões. Perguntaram se a terra era nossa, e minha avó disse que não. Por isso expulsaram a gente. Aquela terra nunca foi nossa. Nós é que somos daquela terra. No último quadrinho do texto, o uso do pronome demonstrativo associado à atitude corporal dos personagens. Vejam que, dois personagens ali mudam de posição. Indica, posse,
Como estamos falando do pronome demonstrativo, não necessariamente, daquela terra. Vamos ao básico dos pronomes demonstrativos. Este, esta, perto de mim que estou falando. Esse, essa, perto de vocês com quem eu falo. E aquele, aquela, distante de nós dois. Então, ó, distante. Não é posse, aqui não é sentimento em si. Marca, de fato, a ideia de distância, né? Que a terra está distante de onde eles estão. Vejam que isso é específico do pronome demonstrativo, porque o contexto aí tem posse, tá? Mas são outras palavras, inclusive, próxima questão. Releia a seguinte frase do texto, segundo quadrinho. Nós que somos daquela terra. O uso do termo que enfatiza. Aqui, esse que é a nossa partícula de realce. Poderíamos apenas ter nós somos daquela terra, mas eu quero realçar nós que somos. Enfatiza o quê? A certeza de possuir a terra? Ele já disse que não. A certeza de ter a terra, de ser da terra? O contraste entre ter a terra e ser da terra não tem contraste. Então também não vai ser entre aldeia. Letra B de Brasileirão, bonitos, tá? Nós é que somos da terra é porque pertencemos a ela e ela nos pertence automaticamente. Então, por isso, essa ideia de certeza. E por fim, né, não poderia faltar aí um pouco de concordância, mais um pouquinho de regência, que é um conteúdo que também estará na prova. Vamos completar as lacunas. Falta 2 minutos? Faltam 2 minutos. Faltam, tá? Quem é que faltam? 2 minutos. O verbo ele fica obrigatoriamente no singular quando nós nos referimos a tempo transcorrido. Lembrem dessa diferença. Aí sim, faz 2 minutos que ele partiu, faz 1 mês que não o vejo, há dias não falava com vocês. Não houve jogos, tá? Nosso verbo haver no sentido de existir, ocorrer. Aqui seria ocorrer. Você quer bem aos seus colegas? Sim, eu. O verbo querer ele tem 2 regências. Ele será VTD no sentido de desejar. Eu quero um sorvete. E ele terá a ideia de querer bem, gostar da pessoa, cuidar quando é VTI. Então, eu não vou dizer que eu desejo meus amigos, não é mesmo? Então, como é VTI, é o lhes. Mas, bonitos, olha só, a pergunta já dava a resposta para vocês. Você quer bem aos seus amigos? Olha a preposição. Sim, eu lhes quero bem. Luiz, observe que todos estão alerta. Aqui é o nosso alerta advérbio, é como eles estão. E chegou tarde à casa dos amigos. Eu tenho casa delimitado, então com crase. Vamos ver aqui, 2, 1, 2, 1, 2. B de Brasileirão, bonitos. Espero que vocês tenham aproveitado. Temos aí uma variedade um pouquinho dos conteúdos que estão no edital do PSC2. Além do que eu falei aqui, acho que vale a pena vocês pegarem um pouquinho lá sobre os gêneros textuais que estão especificados sobre redação oficial, o memorando, a petição, né? Relembrem antes da prova também esses gêneros e, bonitos, vocês já percorreram o caminho, agora é respirar fundo, ficar concentrado e arrasar no domingo. E claro, né, envie esse vídeo para quem está estudando com você, já fique me seguindo, ative o sininho para sempre receber conteúdos importantes por aqui. Beijo e boa prova!